Senhor, igreja, que Deus nos abençoe nesse domingo, que possamos ser grandemente edificados através do que Deus tem para fazer em cada um de nós, através das nossas vidas, das nossas casas. E o Senhor nos sonda, nos conhece. É isso que nós vamos cantar nesta manhã, que você possa ser ricamente abençoado. Contudo, queremos escutar através da palavra, através das canções, que você seja edificado em nome de Jesus. E vamos adorar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Amém? E usa-me, Senhor, em todo o tempo, que possamos ser edificados com aquilo que Deus tem para fazer e quer fazer em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, que bom que estamos nessa manhã reunidos na casa do Senhor. A casa do Senhor é o nosso coração, e quando nos reunimos, nos tornamos uma igreja em comunhão para louvar, adorar ao nosso Deus através do culto. E neste momento vamos cantar o hino 382 do cantor cristão Vamos à Igreja. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor através do pastor Wellington Luciano. Vamos orar pelo pastor nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui nesse culto, Pai, de louvor e adoração ao Senhor, ao Todo-Poderoso Deus. E neste momento, quando vamos ouvir a Tua Palavra, que o Senhor venha preparar os nossos corações e falar através da boca do Teu servo, o pastor Luciano, que ele seja um instrumento do Senhor para alimentar as nossas almas nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidar os irmãos a refletir comigo no livro de Filipenses, capítulo 3,
versículo 1 a versículo 16, que a palavra do Senhor diz o seguinte: Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetido o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguém de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar estas coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente e na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? Feche os seus olhos e peça ao Senhor que venha falar com você através dessa palavra. Pai de amor, Pai de bondade, na tua santa presença, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos fez, ó Pai. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, a palavra, Senhor Deus, que traremos, ó Deus, e o Senhor venha falar aos nossos corações, transformando as nossas vidas, nos fazendo, ó Pai, refletir, Senhor Deus, sobre todas as coisas, ó Pai, que o Senhor quer, Senhor Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, que nada, Senhor Deus, venha a ser empecilho, Senhor Deus, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, e entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Transforma, Senhor Deus, as vidas, Senhor Deus, através, Senhor Deus, deste veículo de comunicação, Senhor Deus, através da mensagem pregada, pois a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O interessante de pararmos para pensar, meus amados irmãos, é que Paulo ele inicia a sua carta dizendo que nós devemos nos alegrar, né? É uma coisa que todo cristão realmente deve ter, essa alegria que invade nosso ser, porque a nossa alegria, né, vem do Senhor, né? A nossa força, a nossa alegria, ela vem do nosso Deus. E outra coisa que eu acho interessante dele dizer também é que ele começa dizendo que ele não se cansa de repetir as coisas que ele já havia falado à igreja de Filipenses, né? Ele diz, olha, eu não me canso de escrever a vocês aquilo que eu já tenho escrevido, eu não me canso de repetir para vocês, porque isso para vocês é segurança, né? E aí nós podemos voltar então aos tempos antigos da Bíblia e lembrar que o Senhor manda os judeus colocarem na porta de suas casas, né,
a lei do Senhor, para que eles não se esqueçam e dizer todos os dias para os seus filhos ali a lei do Senhor, para que fique gravado no coração deles, né? E muitas vezes alguns de nós achamos que ouvimos já uma pregação e aquilo já foi falado, e quando aquilo é transmitido para nós novamente, aquilo de repente não ficou fixado em nossas mentes, ela passa a ficar fixada e nós então guardamos aquilo no coração, até mesmo pela repetição de algo que nós já sabemos, né? Então, ou seja, mesmo que ainda nós venhamos a saber alguma coisa, nós já sabemos, ainda que nós venhamos a ouvir novamente aquilo que já foi falado, nós devemos aceitar aquilo, ouvir, né, abrir os nossos ouvidos atentamente àquilo que está sendo falado, mesmo que seja repetido, porque o Senhor tem muito a nos ensinar através da palavra dele, né? Seja por repetição, ou seja por novidade de palavra, né? O Senhor, ele vai nos exortando e nós vamos absorvendo aquilo e colocando aquilo no nosso coração, né? E o interessante que nós vemos aqui é que Paulo ele escreve aos Filipenses com o intuito de advertir a igreja sobre as práticas religiosas que alguns estão tentando inserir na igreja, né? Advertir sobre as práticas que não levarão a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário. As pessoas estão querendo, pela sua própria justiça, né, por ocasiões religiosas, se tornar justo, né, e desconsiderar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Né, como se aquilo que Jesus Cristo fez na cruz não fosse de nada, não valesse de nada. Você precisa da circuncisão para ser salvo. Né? Então, assim, essas pessoas estavam desvalidando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, por meio da crucificação, e a fé em Jesus Cristo, que é mais do que suficiente para a salvação dos seres humanos. E as pessoas estavam ali tentando, ali naquela congregação, ali em Filipenses, estavam querendo colocar essas regras antigas, coisas passadas, né, que as pessoas faziam antigamente, não é verdade? E aí Paulo ele descreve quem ele era, porque ele falando desses judeus, desses judaizantes, querendo judaizar a igreja, né, querendo trazer para a igreja, eles estavam tentando trazer para a igreja práticas religiosas que não faziam sentido, uma vez que a crença em Jesus Cristo, na sua morte na cruz, ele como Filho de Deus, era mais do que suficiente para salvar o homem, né? Então Paulo ele começa a descrever como ele era antes de Cristo. E por que ele faz isso? Por que ele começa a descrever como ele era antes, as coisas que ele fazia antes de Cristo Jesus, né? Antes de se converter a Cristo Jesus? Porque ele quer confortar a igreja, de certa forma. Por quê? Porque se analisarmos a vida de Paulo, ele começa a dizer, pelo que ele fala, ele era muito mais zeloso do que essas pessoas que diziam ser judeus, né, e que diziam que a igreja deveria aderir à prática da circuncisão para que fossem salvos. E Paulo ele fala, eu fui judeu de judeus, né? Eu era muito mais religioso do que esses. E eu era tão mais religioso que eu perseguia a igreja de Cristo, né? Então, automaticamente, Paulo ele está consolando a igreja, dizendo, olha, eu teria todas as razões para ser como eles e afirmar para vocês que a prática da circuncisão é necessária para que vocês sejam salvos. E eu, sendo mais zeloso do que eles, eu estou dizendo aqui para vocês agora que a crença em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que ele morreu e ressuscitou é mais do que suficiente para salvar a cada um de vocês, né? Interessante que Paulo ele começa a falar, ele fala sobre a sua vida passada, daquilo que ele fazia, sua religiosidade, e ele diz que ele considera tudo como refúgio, ele considera tudo como lixo, né? Tudo aquilo que ele fazia era aquele tempo que ele perdia, aquela religiosidade inteira que ele tinha, era lixo para ele, comparado ao que ele recebeu após conhecer a Jesus Cristo, né? E com isso, Paulo ele não estava querendo se enaltecer para a igreja, ele não estava querendo crescer, mostrar que ele era mais, que ele foi mais religioso, que ele foi o bambambam, né? Paulo, na verdade, ele estava querendo dizer para a igreja que, apesar de ele ser tão religioso quanto ele era, aquilo não valia de nada. Então ele não estava querendo crescer para a igreja, ele estava querendo mostrar para a igreja que a crença em Jesus Cristo é mais do que suficiente. Não há nada que o homem possa fazer que o lhe torne justo, né? A não ser a fé no Filho de Deus,
a não ser a fé em Jesus Cristo. Não tem nada que o homem possa fazer que lhe traga justiça, né? Ou seja, as práticas religiosas não trazem justiça para o homem, não o torna mais santo ou menos santo diante de Deus, né? Mas a crença em Jesus Cristo, no Filho como Filho de Deus, sim, né? E interessante que no final Paulo ele retrata a figura de um corredor, né? Ele diz que ele não é perfeito, né? Ele fala, olha, eu não sou perfeito. Então Paulo, com tudo isso que nós falamos agora, ele está dizendo para a igreja, eu não sou perfeito, eu não considero já a perfeição. Na verdade, eu creio em Jesus Cristo e eu persigo um alvo. E esse alvo que Paulo traz para nós, ele traz como a figura de um corredor que está numa pista correndo, né? E ele vai deixando para trás as coisas que para trás ficam, né? Ele vai deixando para trás aquelas coisas, né? Então, assim, ou seja, tudo aquilo que ele vivia antigamente, tudo aquilo que ele fazia, que era simplesmente religioso, né? Religiosidade, Paulo está querendo dizer que essas coisas ficaram para trás, como um corredor que corre e não olha para trás. O que vai ficando para trás, vai ficando para trás, porque o alvo está na frente. Não adianta um corredor ficar olhando para trás o que é que está acontecendo lá atrás se ele perder o foco. Né? Se ele perdeu o alvo, né? A direção do seu caminho. Se um corredor andar olhando para trás, o que ele vai fazer? Ele praticamente ele vai errar o caminho. Ele vai errar o caminho, ele vai ficar preocupado com as coisas anteriores, né? E ele não vai acertar o alvo. Ele vai cair, ele não vai ver obstáculos na sua frente, ele vai acabar tropeçando e vai acabar caindo, né? Então Paulo ele diz, como um corredor eu corro e eu deixo para trás as coisas que para trás ficam. Com isso, Paulo está querendo dizer que ele não olha para trás. A religiosidade que ele tinha anteriormente é passado, passou, não vai acontecer mais. Eu sigo em frente porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo e esse alvo é Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer, né? Com essa figura desse corredor, né? E agora, meus irmãos, eu queria refletir com vocês fazer a seguinte reflexão, né? Quem éramos antes de todo essa crise e quem nós seremos após a crise? Quem éramos antes da crise e quem nós seremos após a crise? Porque Paulo ele está retratando aí em Filipenses uma situação. Ele está dizendo quem ele era como Paulo, o religioso, né, antes de conhecer a Jesus Cristo. E ele começa a retratar quem é Paulo após Jesus Cristo. Eu era antes aquele Paulo religioso que perseguia a igreja. Eu era Paulo que era judeu de judeus, me considerava o cara religioso, tudo que eu fazia era o certo. As pessoas me viam como uma figura de renome, né? Alguém a ser olhado e a ser seguido. E hoje, após conhecer Jesus Cristo, quem eu sou? Eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Eu sou Paulo, aquele que foi apedrejado por Jesus Cristo. Eu sou Paulo, aquele que foi dado como morto por causa de Jesus Cristo. Eu sou Paulo, aquele que está aprisionado por causa de Jesus Cristo. E eu sou Paulo, aquele que continua seguindo o alvo, aquele que continua correndo, aquele que continua andando e olhando para frente sem me importar com as coisas que para trás ficaram. Sem querer trazer de volta as coisas que antes eu seguia, que antes eu fazia. Né? E eu quero trazer para os irmãos essa seguinte reflexão. Quem o irmão será, né, após esse encontro que você teve com Jesus Cristo, né, e após todo o processo que você passou na igreja, e agora, depois dessa crise? Quem será o irmão? Né? Porque, na verdade, se nós pararmos para pensar, irmãos, algumas pessoas elas começam de um jeito errado, como Paulo. Né? Começam do jeito errado e terminam do jeito certo. E aí existem outras pessoas que começam do jeito certo e terminam do jeito errado, né? Infelizmente. E também existem aquelas pessoas que começam do jeito certo e terminam do jeito certo, né? Paulo, ele colocava sua confiança na sua religiosidade antigamente, né? Em tudo aquilo que ele vivia, né? Mas agora ele coloca a sua confiança tão somente em Jesus Cristo. E você, né? Como você será? Faça uma autoanálise de você mesmo, né? Uma autoanálise de você mesmo, né? Se já é uma autoanálise, é de você. Então, assim, se você faça uma autoanálise, veja aquilo que você era antes dessa crise. E quem você será após essa crise, né? Quem será você após essa crise?
Será que antes você era uma pessoa religiosa? Né? Será que antes você era uma pessoa como Paulo, com práticas religiosas, achando que aquilo ali é o suficiente? Né? E aí, o que você será agora, após essa crise, quando retomarmos os cultos, quando retornarmos à igreja? Né? Fica evidente que, através dessa crise, é só mais uma que vem para acordar os cristãos, para mostrar o quanto Jesus está próximo da sua volta, né? E nós não podemos mais ficar brincando, né? Nós não podemos não nos importarmos com o que está acontecendo e continuarmos vivendo uma vida que vivíamos antes, não é verdade? Acontece que muitos pastores, né, confiam que não seremos mais os mesmos. Nós, pastores, estamos empolgados, né, crendo que a igreja não será mais as mesmas. Quando nós vemos o culto de quarta-feira, nós vemos um culto cheio de pessoas que estão ali sabendo que Jesus está voltando, que passaram por uma situação em que Jesus está mostrando que está às portas, né? Nós pastores imaginamos um culto de EBD lotado, com pessoas sedentas de aprender o quanto antes tudo aquilo que não aprenderam, tudo aquilo que perderam de aprender, né? Pelo fato de que não participavam, não eram assíduos, não buscavam a presença de Jesus Cristo em suas vidas, não tinham como foco Jesus Cristo, né? Nós imaginamos os cultos de domingo, de manhã e à noite lotados, cheios, né? Mas como será? Né? E aí você me responde, como será o culto? Como será a sua vida? Né? Como será a igreja? Como será as suas prioridades? Qual é o seu alvo? Né? Qual que é o alvo que você está seguindo? Porque muitas das vezes nós nos enganamos, né? Nós sempre falamos, mas e aí, quais são suas prioridades? Aí nós começamos aquela antiga frase, né, que as pessoas dizem, primeiro Deus, depois família e depois igreja. Primeiro Deus, depois família e depois igreja. E aí nós nos enganamos com isso, né? Porque nós sempre colocamos como alvo outras coisas que não é Deus. Nós falamos que o nosso alvo é primeiro Deus, mas a gente está sempre dando um jeitinho de colocar Deus em segundo plano. Nós estamos sempre dando um jeitinho de colocar Deus em terceiro plano. E por aí vai, né? Quem será você após essa crise? Será que você será o mesmo? Né? Interessante de parar para pensar, tem uma parábola que nós vemos, Mateus 21, Mateus 21, de 28 a 31. Nós vemos a parábola dos dois filhos, né? Onde Jesus ele começa a falar que haviam ali dois filhos de um senhor, e o senhor falou para o primeiro filho, olha, vai para minha vinha trabalhar lá, né? E esse filho, ele agiu meio que com uma rudeza, né? Ele agiu ali meio rebelde, ele falou, eu não vou, né? E aí o outro filho que havia desse senhor, ele falou, olha, vai lá trabalhar na minha vinha, né? E esse filho todo carinhoso, né? Maravilhoso ali, o filho que tem boa lábia, né? Para conquistar os pais, vai lá e fala, não pai, vou sim, pode deixar que eu vou estar lá sim. Amanhã eu estarei lá, né? Estou só dando uma acrescentada aí, estou dando só passando um pouco mais imaginando como foi essa parábola, né? Jesus ele resumiu essa parábola rapidamente, mas nós estamos aí contando uma história, né? Então a parábola de Jesus é praticamente isso. E esse filho com lábia chegou lá do pai, não, sim pai, eu vou amanhã trabalhar na sua vinha, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que o filho que falou que não ia, e estava rebelde, falando, não vou, não quero ir, não quero trabalhar, não quero fazer, esse apareceu lá, né? E aquele filho que, com muito carinho, olhou para o pai e conquistou o coração do pai, dizendo, olha, não, paizinho, amanhã eu estou lá, amanhã pode deixar que eu vou, né? Esse filho não apareceu, né? E aí Jesus Cristo ele faz uma pergunta, né? Qual dos dois foi o filho obediente, né? Qual dos dois filhos obedeceu ao pai? Aquele que de primeira mão disse que não ia, mas depois ele se arrependeu e ele pensou bem e ele foi? Ou aquele filho que falou que iria, né? E no final das contas não apareceu, né? E é claro que é o filho que, mesmo não querendo, falando não, se arrependeu e foi trabalhar na vinha do seu pai, né? Esse foi o filho obediente, né? Com isso nós podemos ver o quê? Nós podemos pensar da seguinte forma, né? Quem nós éramos antes? Né? Será que nós éramos as pessoas que agiam corretamente, né? E deixaram de agir? Né? Será que nós somos o tipo da pessoa que
começa certo e termina errado, né? Ou será que nós somos o tipo da pessoa que começou errado e vai terminar certo, como Paulo, né? Fica isso para nossa reflexão nesse dia. Eu sei que é uma palavra pequena, eu sei que é pequeno aquilo que nós estamos falando, mas eu creio que por ser a palavra de Deus, ela é de grande valia para os nossos corações, porque nós vamos retornar para a igreja e nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Nós precisamos fazer uma autoanálise de ver quem nós éramos antes e quem nós seremos depois. Paulo, ele estava descrevendo para a igreja quem ele era antes e quem ele é agora, né? Há uma diferença muito grande em quem nós desejamos ser. Por isso que eu não estou fazendo essa pergunta para vocês. Eu não estou fazendo essa pergunta, quem você quer ser quando você voltar da crise? Como cristão, né? Como alguém que busca Deus, como alguém que professa sua fé em Jesus Cristo. Eu não estou fazendo uma pergunta para você de quem você quer ser. Porque, na verdade, meus irmãos, a pergunta que nós temos que ter, a pergunta que nós temos que fazer é quem eu serei, né? Não o que eu quero ser. Quem você será na volta após a crise? Não quem você deseja ser. Porque a gente muitas vezes deseja ser algo e a gente não busca isso como um corredor que corre para o alvo, né? É muito fácil isso, como observar. Nós vemos uma criança. Você pergunta para ela quem ela quer ser quando crescer, e muitas vão dizer médico, veterinário, fazendeiro, né, advogado. Muitos vão dizer bombeiro, né? Mas e aí você vê a criança crescer e ela muda, né? Ela não persiste naquele alvo, né? Ela quer ser, ela deseja ser. E muitas crianças crescem e continuam com esse desejo no coração. Muitos, quando eram crianças, desejaram ser bombeiros e hoje cresceram, estão fazendo outra profissão e pensam, poxa, eu queria ser um bombeiro, né? Muitos como eu até, quando era criança, minha mãe falava, você vai querer ser o quê? Né? Eu falava, ou veterinário, ou eu vou querer ser um fazendeiro, né? E hoje nós nos vemos em uma profissão totalmente diferente daquilo que nós ansiamos ser, né? E isso passa na cabeça também. Poxa vida, olha só, é um desejo que eu tinha quando criança que não mudou. Mas eu não sou um fazendeiro. Eu não sou um veterinário. Por quê? Porque eu não segui o alvo. Eu não continuei buscando o meu alvo. Meu alvo era ser um veterinário, mas eu não fiz curso nenhum para veterinário, né? Eu também não cuidei a administração de fazendas, ou como fazer ou como não fazer, né? Automaticamente, não sou hoje aquilo que eu me programei para ser quando era criança. Né? E muitos hoje em dia, claro que alguns mudam, né? Eu queria ser um bombeiro, mas de repente na sua adolescência muda a situação. Então, assim, querer não é poder, né? Querer não é ser. Então, assim, quem você será após a volta dessa crise? Como cristão, como religioso, né? Não como religioso, porque religioso Paulo era também. Ele era religioso e isso não bastava para ele. Ele queria ser mais, ele seguia um alvo. Então, quando nós não somos crianças, nós planejamos algo, mas nós não seguimos esse alvo, né? Então, é muito fácil eu querer ser melhor, eu querer participar de todos os cultos, querer ser mais assíduo na igreja, querer colocar Deus como primeiro plano na minha vida e tornar isso real, como Ele o alvo da minha vida, né? Como Ele o primeiro Deus, né? Depois a minha família e depois a igreja, e tornar isso realidade na minha vida. É muito fácil querer, né? Difícil é colocar em prática, né? Isso que tem que acontecer em nossas vidas, nós precisamos colocar em prática. Nós ansiamos por uma nova igreja, nós ansiamos por uma igreja que realmente coloque a mão na massa e saiba que Jesus Cristo está vindo, e porque Ele está vindo, eu preciso deixar algumas coisas que para trás, como Paulo. Eu preciso deixar para trás as coisas que para trás ficam. Eu estava com alguns planos anteriormente e isso mudou. Né? Eu tinha planos passados, o meu plano eram carros, era casa, era ser um empresário, ganhar muito dinheiro, e nós vimos que as coisas mudam. Muitas pessoas que tinham seus planos com a atual crise que nós estamos vivendo hoje, né, estão pensando o que do futuro? Não é verdade? Agora, o futuro certo é o futuro com Cristo.
O futuro certo é aquele futuro em que Deus está nele, porque Jesus Cristo vai voltar. E muitas das vezes, muitos dos planos que nós estamos fazendo para o futuro não se concretizarão, não acabarão sendo concretizados. Mas nós precisamos, ainda que eles se concretizem, colocar em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar, colocar o Senhor nas nossas vidas, né? Se quero ser um fazendeiro, em primeiro lugar, eu quero ser um servo de Deus. Se quero ser um veterinário, em primeiro lugar eu quero ser servo do Senhor. Eu quero buscar a presença dele, né? Se eu quero ser um advogado, em primeiro lugar, mais do que um advogado, eu quero ser um servo fiel de Deus. Alguém que, quando Jesus voltar, né, estarei diante dele com as minhas mãos abertas e dizendo aqui, ó, eis aqui aquilo que, as obras das minhas mãos, né? Aquilo que eu fiz para o Senhor, aquilo que eu dei ao Senhor, o meu coração, o meu tempo, a minha vida, né? E se eu tiver que ser um advogado, que eu seja um advogado cristão. Se eu tiver que ser um médico, que eu seja um médico cristão, né? Mas em primeiro lugar, Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra para os amados irmãos, né? Para que os irmãos reflitam, porque logo, né, nós voltaremos à igreja e as coisas não podem ser como eram antes, né? Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos deixar para trás, como Paulo, as coisas que para trás ficam e começar a olhar para o alvo, começar a olhar para Jesus Cristo, sabendo que Ele voltará, né? E que nós precisamos estar unidos, né? Precisamos estar firmes com Ele, precisamos estar ali buscando a presença dEle e a vontade dEle para as nossas vidas. Buscar em primeiro lugar, né, a Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas que nós pensamos serão acrescentadas. Então, que você possa buscar em primeiro lugar a Deus, que você possa realmente deixar para trás as coisas que para trás ficam e, como um corredor, seguir um alvo, que é Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar sua vida, guardar você e a sua família, e que você, juntamente com a sua família, possa seguir esse alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Em todo tempo glorifique o Senhor, em todo tempo adore o Senhor, mesmo na luta, mesmo na dor, eu vou glorificar o nome do Senhor. Senhor meu Deus, eu não entendo tudo que acontece, a minha fé às vezes esmorece, me dá vontade de voltar atrás. Senhor meu Deus, eu quero forças para enfrentar com fé. Tua vontade é ficar de pé.
estou Amém. Todo tempo glorifique o nome do Senhor. Que você tenha um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém.